O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A primeira leitura da profecia de Daniel ensina-nos a acreditar de que realmente vale a pena ser fiel a Deus. A palavra de hoje nos traz alguns questionamentos sobre a nossa vida, sobre a realidade que nós passamos neste momento. Questionamos, sim, é verdade. Refletimos, e o Senhor também nos questiona. Será que em meio a toda esta tribulação, será que em meio a toda esta situação triste, nós permanecemos fiéis a Deus? Será que ainda somos pessoas de fé? Será que ainda somos pessoas de oração? Será que ainda existe esperança dentro do nosso coração? Nós estamos terminando o tempo quaresmal. E é Deus quem vem ao nosso socorro. É Deus quem vem ao nosso encontro. Não procuremos consolo na palavra de homens, mas sim na palavra de Deus, que sempre fala a verdade e jamais mente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na história de Israel, nós vemos que o povo pagou um preço muito caro por causa da sua infidelidade, por terem negado, por terem se afastado do Deus Criador e do Deus Libertador. É assim que Deus se manifesta na vida do seu povo. No livro do Gênesis, no livro das Origens, Deus se manifesta como Deus Criador, que cria tudo com a força da sua palavra, e que cria o homem do barro, do pó da terra, e entrega a ele o seu ruá, o seu sopro divino, para que ele pudesse povoar o mundo. No livro do Êxodo, no livro da saída, Deus se manifesta na vida do povo hebreu como um Deus libertador. E ele escolhe um homem, Moisés, aquele que havia sido retirado das águas, por isso seu nome, Moshe,
para conduzir o seu povo num caminho de libertação. E após um tempo no deserto, 40 anos, este povo chegou finalmente à terra prometida, uma terra onde corria leite e mel. E ali, este povo se perdeu, em vez de permanecer fiel ao Senhor, este povo começou a adorar falsos deuses, bezerros de metais, e se afastou do verdadeiro caminho. Caíram na idolatria, e por isso, todo pecado, nós sabemos disso, traz consequências gravíssimas para a nossa vida. Mesmo assim, Deus agiu com misericórdia na vida do povo de Israel. Deus enviou os profetas para que pudessem novamente gritar a palavra de Deus e levar este povo à conversão, mas não ouviram a voz dos profetas. E por isso, por causa do seu próprio pecado, do seu afastamento para com Deus verdadeiro, Criador e Libertador, este povo foi envergonhado pela escravidão do exílio. É diante deste contexto que nos fala a profecia de Daniel, nos coloca diante de 3 jovens, assim como nós ouvimos na primeira leitura, 3 jovens que confrontaram a realeza. Eram eles Sidraque, Misaque e Abdênago. Nomes que nós não ouvimos com certa frequência. Então o rei Nabucodonosor os questionou: é verdade, Sidraque, Misaque, Abdênago, que não prestais culto aos meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? Nabucodonosor, então, diante disso, encheu-se de cólera, a ponto de alterar a expressão do seu rosto. Como é cheia de detalhes a primeira leitura. Deu ordem para acenderem a fornalha com a capacidade 7 vezes maior do que o normal, do que o de costume. Colocaram fogo 7 vezes mais naquele dia, por causa daqueles jovens. Jogou aqueles jovens na fornalha e esperava que eles fossem queimados, trucidados. Mas assim nos fala a palavra, que o fogo não lhes fez mal algum. Os 3 jovens andavam no meio das chamas, entoando hinos, cantando louvores e bendizendo ao Senhor. E algo estranho aconteceu naquele momento. Disse o rei Nabucodonosor: não lançamos 3 homens na fogueira? Por que esta pergunta? Lançaram 3 homens, mas o rei via 4. Por quê? O anjo do Senhor estava presente ali com eles. Tenhamos fé, queridos irmãos e irmãs. Não caiamos na tentação de abandonar o nosso Deus. Mesmo diante da fornalha que queima, que traz sofrimento, mesmo diante da pandemia, que possamos acreditar que o anjo do Senhor caminha conosco, de que não estamos sozinhos, de que vale muito a pena realmente ser fiel. Então exclamou o rei Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou os seus servos. O próprio rei reconhece a força do Deus de Israel. Vale a pena ser fiel a Deus. Que nada nos afaste deste caminho de fidelidade, que possamos hoje glorificar esse Deus assim como cantava o salmista. Que salmo tão bonito, não? A vós louvor, honra e glória eternamente. Que Deus nos ajude nesta caminhada de fé e de fidelidade. Do Evangelho de João, no capítulo 8, versos de 31 a 42, nós vemos de fato que Jesus veio como nosso libertador. Veio nos libertar dos nossos pecados e da morte. De forma geral, o pecado que faz parte da vida humana.
O Evangelho de hoje coloca-nos diante da missão redentora de Jesus. E desde ontem eu venho falando isso. Esta é a Semana da Paixão, onde nós rezaremos já o prefácio da paixão de Jesus, do seu sofrimento. Então a liturgia de hoje, de certa forma, coloca-nos diante desta missão redentora de Cristo. Ele que veio nos libertar. Ele que desceu do céu com esta missão. Não apenas para anunciar o reino do Pai, não apenas anunciar o reino de Deus, mas na cruz, para dar a vida em salvação de toda a humanidade. Cristo é o Salvador universal, e disso já nos diz a Cristologia. Cristo veio salvar a todos, não apenas um punhado de gente, mas Cristo é o Salvador de toda a humanidade. E eu gosto muito quando a própria teologia nos apresenta Jesus desta forma, como o novo Moisés. Se lá no Antigo Testamento, Moisés conduziu o povo hebreu para fora do Egito, num caminho de libertação e de vida, Jesus Cristo é o novo Moisés, que nos liberta desde o pecado original, diante de toda a história salvífica. O Senhor vai se manifestando como nosso libertador. Desta forma Ele nos liberta da morte, não apenas física, mas da morte eterna. Ele é o nosso libertador. Jesus Cristo deve ir à nossa frente. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a palavra de hoje nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Batista já havia dito, quando olhou Jesus passando, ele estendeu o braço e disse: eis o Cordeiro de Deus. Qual é a missão de Jesus? Aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. É preciso que Ele cresça e que eu diminua. Dele eu não sou digno sequer de desamarrar a correia das suas sandálias. Esta é a missão de Jesus, nos libertar dos nossos pecados e muitas vezes de nós mesmos. O texto de hoje nos fala que alguns judeus escutavam o que Jesus falava e queriam até segui-lo, e mesmo assim refutavam algumas palavras de Jesus. Então Jesus debate com eles. Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas os judeus disseram: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Eles pensavam que Jesus colocava agora uma proposta de dominação, de realeza, com muitos tiranos que já haviam passado pela história de Israel. Jesus dá a entender que eles eram escravos do pecado e que precisavam de fato desta libertação. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Peçamos a Deus hoje que venha nos libertar do pecado. Que a nossa vida hoje seja marcada pela libertação desse Deus que caminha conosco, desse Deus que manda o seu anjo em meio às tribulações, aos nossos medos, ao fogo que nos cerca. Não tenhamos medo de Deus. Certa vez me perguntaram: padre, o senhor não tem medo do coronavírus? Eu disse: eu sempre falo isso nas minhas pregações, eu tenho um único medo. Claro que me preocupo, sim, mas tenho um único medo: medo de morrer e não ir para o céu. Esse deve ser o nosso medo maior, de morrer e não ir para o céu, de morrer e ir para o fogo do inferno, porque este mal, ele não vai se apagar, ele não vai passar da noite para o dia, do dia para a noite, mas será um mal eterno, e aí não haverá mais alento, não haverá vacina, não haverá mais salvação. Por isso, façamos o nosso dia hoje, queridos irmãos e irmãs, um dia de busca, um dia de encontro com o Senhor, Ele que veio nos libertar, Ele que quer nos libertar. Abramos a Ele o nosso coração, abramos a Ele a nossa vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.